Glória a Deus. Glória a Deus. Cida, minha querida, seja bem-vinda. Boa noite. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Minhas queridas. O Anderson, boa noite. Seja bem-vindo. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Gente, eu até avisei de última hora, né, que eu faria essa live agora. Xavier, como diz o Eduardo, né, para mim é a Mary. E para o João é amor. É amor? Seja bem-vinda, princesa. Até avisei agora, meio de última hora, que eu ia fazer essa live agora. Porque eu tô aqui no hospital, né? Tô no hospital do rim. Meu esposo veio pra fazer uma cirurgia. E agora que o médico veio e ele trouxe a notícia, né? Que foi um pouco difícil para aplicar anestesia, porque segundo o médico a coluna dele é muito torta. Eu falei, ai Jesus, mais essa. E aí então os anestesistas não estavam conseguindo pegar a coluna. Aí teve que dar uma anestesia geral. Então o médico disse que daqui mais ou menos 1h, 1h30 ele estará aqui no quarto. Aí então eu resolvi fazer a live, né? Mas amém, glória a Deus. Vamos orar, queridos e queridas, vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor, amém? Colocar nossas vidas diante do altar do Pai, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, diante do Teu altar, diante do Teu trono, nós colocamos as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós nos rendemos ao Teu amor, nós nos rendemos à Tua graça, nós nos rendemos ao Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, Tu és o nosso convidado principal nessa noite, o nosso convidado mais do que especial, o nosso convidado essencial. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que o Senhor se faça presente, em nome de Jesus, amém. Amém? Andressa, seja bem-vinda. Patrícia, seja bem-vinda. Todas vocês. Amém? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Amém. Pegar meu óculos também, gente. Espera aí, né? Porque tô aqui no improviso. Tô no improviso, mas amém. O Senhor é fiel. E a sua fidelidade dura para sempre. Ana, seja bem-vinda, minha flor. Hoje eu quero meditar com vocês no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 22. Não vai dar tempo de ler o capítulo todo, mas eu quero focar aqui no versículo, a partir do versículo 39, quando diz o seguinte: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava. Se você está aí, você pode dizer comigo: de joelhos, Jesus orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos e queridas, Jesus aqui, ele já sabia
qual seria o destino dele. Só um momentinho, gente, deixa eu fechar essa janela aqui, só um momentinho. É porque eu tô aqui no hospital, gente. Eu tô aqui na sala aqui aguardando aqui meu esposo chegar. Então, Jesus, ele já sabia qual era o destino dele. Jesus, ele já sabia. Mas ele foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi orar. E eu tava aqui hoje à tarde, aqui, nós estamos aqui no hospital desde 2 horas da tarde, e quando meu esposo entrou ali para o centro cirúrgico, ele entrou, faltava 15 para 5, e então eu fiquei eu estava só aqui até agora há pouco, e deu para eu meditar em muitas coisas, deu para eu pensar em muitas coisas, deu para eu orar bastante, deu para eu chorar, deu para eu fazer uma autoanálise, e deu para fazer bastante coisa nesse período aqui. E uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração, se até Jesus ele foi para um lugar, se até Jesus ele foi para um lugar separado para orar, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para não separarmos esse momento? Quem somos nós para não separarmos esse momento para orar? Quem somos nós para deixarmos de orar? Quem somos nós para não termos a oração como nossa tarefa diária? Quem somos nós? Se até Jesus foi para um lugar separado, e aqui a Bíblia diz que é como de costume. Jesus, ele era acostumado a ir para o Monte das Oliveiras para orar. Jesus tinha esse costume. Amados, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, a primeira coisa que eu pergunto nessa noite, qual é o seu costume? O que é que na sua vida você tem mais costume de fazer? Porque a Bíblia, ela fez questão de relatar que Jesus tinha o costume de ir para um lugar separado para orar. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu principal costume? O que você é acostumada a fazer, acostumado a fazer todos os dias? Qual é o seu principal costume? O nosso principal costume, ele revela quem nós somos. O nosso principal costume, ele revela o que e a quem nós buscamos. O nosso principal costume, ele revela muito de nós. Ele revela qual é a nossa motivação diária. O nosso costume revela qual é a nossa motivação de vida. Vamos fazer aqui uma análise. Nós somos acostumados a acordar, acostumados a tomar o café da manhã, acostumados a almoçar, jantar, acostumados a comer. Nós somos acostumados a tomar banho, nós somos acostumados a fazer nossa higienização, nós somos acostumados a ir para o trabalho. Então nós temos uma série de costumes em um dia só. Em um dia só nós temos vários e vários costumes. Mas eu quero te perguntar, como tem sido os seus costumes diários? Como têm sido os nossos costumes diários? Quais têm sido? Jesus, no primeiro versículo, diz: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele era acostumado a ir para o Monte das Oliveiras para orar. Além desses costumes básicos que nós temos, que todos nós temos e precisamos, existem outros costumes que nós precisamos colocar na nossa vida.
Assim também como existem outros costumes que nós temos que tirar por completo das nossas vidas. Existem pessoas que são acostumadas a murmurar. Existem pessoas que ao invés de serem acostumadas a orar, elas murmuram. Ao invés de serem acostumadas a tratar bem as pessoas, são iracundas. Tem o costume de ser iracundas. Tem pessoas que ao invés de ter o costume de ajudar o próximo, ele tem o costume de não ajudar o próximo. Existem pessoas que o costume da oração passa muito longe da sua vida. Existem pessoas que o costume da oração nem existe na sua vida. Ou então, quando oram, só oram quando precisam de algo. Só oram em momentos de aflições. Queridos, eu estou aqui, como eu disse para vocês. Estou aqui à tarde sozinha, esperando pelo meu esposo. Esperando por ele. E eu confesso que eu estava aflita antes do médico chegar. Eu confesso que eu estava um pouco aflita porque o histórico, né? Meu esposo, ele tem um histórico de cirurgias, cirurgia na cabeça, de tumor na cabeça e outras coisas. Ele tem um histórico. Mas eu confesso que eu estava um pouco eu estava um pouco aflita aqui hoje à tarde. E eu meditando nessa palavra aqui, eu falei, gente, não existe coincidência. Nas coisas de Deus não existem coincidências. Eu fui meditar na live que eu queria trazer para vocês e justamente o que eu estou passando, justamente o que eu estou vivendo. Eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu costume diário? Eu sei que você tem costumes naturais, como eu tenho, como todo ser humano tem. Nós temos costumes naturais. Mas quais são os seus costumes para se chegar até Deus? Quais são os seus costumes para se aproximar mais de Deus? O que você faz costumeiramente para se aproximar mais de Deus? Deixa eu dizer, você tem o costume de meditar na palavra de Deus? Você tem o costume de ansiar pelas coisas de Deus, por estudar, por conhecer as coisas de Deus? Você tem o costume de louvar a Deus com todo o seu coração e adorá-lo? Você tem o costume de tirar um momento ali, sabe, no decorrer do seu dia para falar com Ele, para orar, para falar com Ele? Você tem o costume de querer saber o que Ele pensa ao seu respeito, o que Ele quer para você, o que Ele quer para o seu futuro, o que Ele quer para o seu agora? Você tem esse costume de desejar saber o que Deus tem para você? Eu tenho. Eu sou acostumada, irmãos e irmãs, eu sou acostumada a buscar a Deus, a buscá-lo. Eu sou acostumada a pensar em Deus o tempo todo. Eu até falo que eu tenho uma mente acelerada, porque eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. Mas se tem uma das coisas que eu não deixo de pensar, é no meu Deus, é no meu Senhor. E eu todos os dias eu pergunto, Senhor, qual é a tua boa e perfeita e agradável vontade para minha vida? Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Senhor, eu estou apta para isso? Senhor, eu estou apta para falar sobre isso? Todos os dias eu tenho o costume de perguntar para o Senhor. Todos os dias eu tenho o costume de querer me aproximar dele. E aqui diz que ele tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras para orar. E os discípulos o acompanharam. Sabe, irmãos, quando eu li isso aqui, que os discípulos o acompanharam, eu fiquei pensando aqui. Os discípulos, eles
foram os companheiros de Jesus nesse momento. Os discípulos foram os companheiros dele neste momento. Mesmo que em um determinado momento os discípulos dormiram, mas aqui nestes mesmos versículos aqui, diz que os discípulos, eles dormiram de tristeza. Eles dormiram de tristeza. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi muitas pregações criticando os discípulos que dormiram, que foram acompanhar Jesus e dormiram. Eu já vi muitas palavras, já ouvi criticando esses discípulos. Para dizer a verdade, até eu mesma já preguei, já ministrei criticando os discípulos. Mas hoje eu senti na pele como que é dormir de tristeza. Dormir de tristeza, irmãos, é quando a tristeza é tão grande na nossa alma. A tristeza, ela é tão grande dentro de nós. E quando você está triste, o que você faz? Você chora. Quando você está triste, você chora. Quando você está triste, você clama. Quando você está triste, vem um cansaço. Os choros que vêm, sabe, os clamores que vêm, aquele medo que vem, aquela agonia que vem, se transforma num cansaço. E aquele cansaço é que nos faz dormir. É aquele cansaço que nos faz dormir. Eu não dormi, obviamente, aqui esperando, mas eu fiquei triste. Eu estava triste e eu sei que muitas pessoas nos mandaram mensagem, isso mesmo, Vanessa. Exaustão emocional que cansa até o corpo, é isso mesmo. A exaustão emocional, quando ela vem, cansa o corpo da gente de uma tal maneira. Então, amadas, os discípulos dormiram de tristeza. Eles não dormiram porque eles acompanharam Jesus por acompanhar. Eles dormiram porque eles viram com os próprios olhos o que Jesus estava passando, mas eles não podiam fazer nada. Os discípulos eram seres humanos e eles não podiam fazer nada. Era uma situação que só Jesus poderia passar. Era uma situação que estava destinado somente a Jesus. E eles dormiram de tristeza. E a palavra de Deus continua dizendo que chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Queridos, quando nós somos pessoas de baixa oração, nós somos presas fáceis para o inimigo. Você quer ver uma pessoa que não ora? Você quer ver um sinal de uma pessoa que não ora? Uma pessoa que não ora, ela é uma presa muito fácil para o inimigo. Uma pessoa que não tem o costume de orar. Quando eu falo orar, queridos, eu não estou falando daquela de ai, Senhor Jesus, me abençoe, amém. Jesus, guarda os meus filhos, em nome de Jesus, amém. Jesus, não deixa faltar comida para nós não, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, me abençoe que eu consiga pagar essa conta, em nome de Jesus, amém. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da verdadeira oração. A verdadeira oração é aquela que nós dedicamos tempo, é aquela que nós dedicamos exclusivamente para o Senhor. É aquele momento que nós dedicamos exclusivamente para Deus. E quando nós não oramos, quando nós temos a oração, quando nós não temos a oração como prioridade em nossas vidas, nós somos presas fáceis para a serpente. Nós somos presas fáceis para o leão do mal. Nós somos presas fáceis para os nossos inimigos. Nós somos presas fáceis
para o diabo. Quando nós não temos a oração como nosso estilo de vida, nós vamos sempre cair nos laços do inimigo. Nós vamos sempre cair nas armadilhas de Satanás. Por quê? Porque a pessoa que não ora, ela não vai ouvir, ela não vai falar com Deus, ela muito menos vai ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que não tem o costume de meditar na palavra de Deus, ela vai ser uma pessoa que vai andar pela carne. E as pessoas que andam pela carne, as atitudes são totalmente carnais. As pessoas que andam pela carne, as atitudes são totalmente carnais ou emocionais. Ou ela toma decisões pela carne, ou ela toma decisões pela emoção. Pode prestar atenção. Uma pessoa que vive tomando decisões por emoção, ou uma pessoa que vive tomando decisões pela carne, logo você já percebe que é uma pessoa que não tem a oração como um estilo de vida. E aqui Jesus, ele falou por várias e várias vezes para os discípulos: orem para vocês não caírem em tentação. Orem para vocês não caírem em tentação. Orem para vocês não caírem em tentação. Amados e amadas, somente a oração nos livra de cair em tentação. E somente a oração nos livra de dar voz às tentações. Quando nós somos pessoas de oração, o inimigo, ele pode até nos tentar, mas nós não vamos cair nas tentações. Nós vamos sempre estar em vigilância, sempre em vigilância, sabe? Talvez você esteja passando por um momento assim, também um momento difícil. Talvez você esteja passando por algum momento também que não esteja sendo muito bom, mas eu quero dizer algo para vocês. A ordem de Jesus para os discípulos continua sendo para nós hoje: orai para não caírem em tentação. Ora para você não cair na tentação de ser uma pessoa iracunda. Ora para você não cair na tentação de ser uma pessoa que age pela emoção ou que age pela carne. Vamos orar, irmãos. A oração, ela deve ser o nosso estilo de vida e deve ser um costume. Eu deixo aqui nessa noite essa pergunta novamente para você. Anote num caderninho ou anote em algum papel. Gente, eu sou do time das anotações, sabe? Eu gosto de anotar as coisas, eu acho essencial, eu acho primordial e necessário nós anotarmos, sabe? Porque quando você senta para você pensar na sua vida, para você repensar, quando a gente senta para repensar na nossa vida, muitas coisas a gente vê o que fazemos de errado. Muitas coisas nós vemos que fazemos de errado. Ou muitas coisas nós vemos o que fazemos que é certo. Ou muitas coisas, as coisas certas nós vamos poder colocar numa balança. Mas é somente através da oração. Porque a oração nos traz discernimento. A oração nos traz discernimento. Então, queridos e queridas, nessa noite, em nome de Jesus, que nós tenhamos o costume, como disse no versículo 1, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar como era de costume. Eu pergunto para você, quais são os seus costumes diários? A oração, ela está inclusa nos seus costumes diários? A meditação da palavra de Deus está inclusa nos seus costumes diários? Como têm sido os seus costumes? Quais têm sido os seus costumes? Quando nós paramos e pensamos, quando nós paramos para meditar nisso e colocamos diante do Senhor, nós temos mais probabilidade de uma vida saudável.
nós temos mais probabilidade de uma vida saudável espiritual. Amém? Então, amados e amadas, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite, para que nós possamos refletir. Quais são os nossos costumes diários? Anota aí no seu caderninho, anota na sua folhinha. Eu tenho o costume de, quando eu estou triste, conversar com o fulano ou com a fulana de tal. Eu tenho o costume de, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu gosto de reclamar, eu gosto de murmurar. Eu tenho o costume de, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu gosto de maltratar as pessoas, eu gosto de ficar irada, eu tenho o costume de ficar irada, eu tenho o costume de falar palavras ferinas. Quando eu estou passando por situações difíceis, eu tenho o costume de orar, eu tenho o costume de meditar na palavra, eu tenho o costume de pedir ajuda em oração para os meus companheiros ou companheiras de julgo. Quando eu passo por situações difíceis, eu sei que eu devo procurar as pessoas certas. Quando eu passo por situações difíceis, eu sei quais são as pessoas certas a quem devo procurar. São uma série de exemplos que eu estou dando aqui, de costumes diários da nossa vida. Faça uma autoanálise e veja quais são os seus costumes diários. E veja se eles têm sido saudáveis. E veja se eles têm sido costumes que agradam ao Senhor e que te trazem vida e vida com abundância. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês hoje, em nome de Jesus. E que o Senhor nos conduza a uma noite em paz, a uma noite de bênção, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mãozinha junto com a minha. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, que nós possamos rever os nossos costumes, que nós possamos rever os nossos costumes diários, que nós possamos rever a nossa vida diária, que nós possamos, ó Deus, refletir e que nós possamos, Senhor Jesus, conseguir abrir mão dos maus costumes e que nós possamos, ó Deus, ser acostumados, ó Deus, a estar contigo, desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que onde a minha voz estiver chegando, que onde essa live estiver chegando, pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder, pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Compartilhe essa live com no mínimo 7 pessoas, tá? Compartilhe, curta, comentem. Sabe, se foi bênção para você, se fez sentido para você, eu quero que você comente, curta, compartilhe essa live, amém? Então, Jesus te abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Amém.